Olá, bom dia. Bom, gente, nós vamos iniciar. Tô esperando vocês na terceira ano, na nossa aulinha virtual, para a gente conversar um pouquinho sobre o simbolismo, né? Para a gente fazer um bate-papo sobre ele, resgatar algumas características e resgatar algumas características e lembranças de quem foi Cruz de Souza, né? Eu vou fazer algumas perguntas para eu não ficar somente eu ali falando, né? Então eu quero que vocês busquem acompanhar a aula, né? Porque não tem a apostila ainda. Então já toquei a apostila, tá certo? Então vamos lá, né? Não vamos perder tempo, certo? Gente, o simbolismo, né? Nós já vimos bastante sobre o simbolismo nas nossas aulas, né, passadas do segundo ano. A gente abordou bastante, eu quis que vocês conhecessem bastante o simbolismo. O simbolismo ele veio para contrapor mesmo toda aquela questão do realismo e do naturalismo. Ele resgata algumas características do romantismo, claro que não daquela forma como a gente conhece o romantismo, né? Mas ele fala do amor, ele fala, claro, muito ousado, muito exótico, né? Mas ele fala da mulher, ele fala da questão do sexo, ele fala do prazer em estar com a mulher e até do amor depois da morte, né? Ele acreditava, nas suas poesias é nítido a gente ver que ele acreditava de reencontrar a sua amada depois da morte, que os dois iam ficar juntos, certo? Então o simbolismo ele vem muito simbolizado por aquela coisa assim macabra, né? Aquela coisa de morte, aquela coisa de fantasma. Então ele fala muito da cor alva, que é a cor branca, né? A transparência. Ele brinca muito com isso, com essas figuras de linguagem, tá? E vocês sabem, a gente trabalhou bastante, né? E nós tivemos o simbolismo aqui no Brasil, ele não teve tanta ênfase como foi lá na Europa, certo? A gente viu que lá na Europa ele teve por conta até do movimento, né, literário que estava no contexto histórico que estava na época, né? A Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, que eles começaram a ter aquelas guerras que eles tinham conflitos, e aí eles estavam buscando a espiritualidade, né? Então o simbolismo é isso, é uma espiritualidade, é uma busca do encontro, né? Interior, assim, e nós até então não sabíamos, né, que tínhamos um autor que representasse muito bem isso. Então, quem descobriu Cruz de Souza, na verdade, foi Oswald de Andrade. Ele foi lá, buscou autores, né, dessa fase e ele viu que Cruz de Souza era um grande poeta para representar o simbolismo brasileiro, porque ainda estava acontecendo o parnasianismo aqui. O parnasianismo não deixou com que Cruz de Souza, né, se sobressaísse por conta das características dele, né? Então, as características do simbolismo é trazer a literação, trazer a assonância, as rimas de dentro, né, na sua poesia, trazer o ritmo da poesia cantado pela literação e pela assonância. Então ele trabalha muito essas duas figuras de linguagem, né? A literação, que é os sons da mesma consoante, e a assonância, a repetição da mesma vogal num mesmo verso, no mesmo estrofe, enfim. E nós vimos nitidamente, né, todas essas características com Cruz de Souza, tá? Então, vamos só um pouco, vamos ver, vou colocar alguns pontos aqui para vocês, né? O simbolismo, a obra que abriu o simbolismo aqui no Brasil foi Missal e Broquéis, que ele deu esse pontapé, né, inicial
com o simbolismo aqui no Brasil, né? Lá na França nós tivemos Baudelaire, que ele publicou a obra As Flores do Mal, que foi o que abriu o simbolismo lá na Europa, tá? Traçado pela subjetividade, como eu falei para ele, diferente lá do parnasianismo, que ele traça muita objetividade, ele vem contrapor, né? Toda aquela questão, uma questão mais sensível. O declínio do simbolismo no Brasil deu-se com o surgimento do movimento modernista. Então, acabou-se, né? Quando o modernismo, então começou a ter outras tendências que não eram simbolistas, né? Aí automaticamente aí que ele foi para o saco mesmo, né? Literalmente, tadinho. As características. Uma das principais características desse movimento é o antagonismo ao parnasianismo. Embora ele tenha escrito alguns sonetos, porque ele queria se destacar nessa fase, e quem nós sabemos melhor do que ninguém, que os parnasianos não deixavam ele sobressair. Né? Não vão abaixar uma literatura pobre. O que eu quero com literatura pobre? Desse jeito? Não. Então eu não vou deixar com que Cruz e Souza os simbolistas, né? Deixem se destacar com essa poesia chula, né? Então ele vem totalmente contrapondo, embora ele tenha escrito alguns versos em soneto, tá? A literatura simbolista possuía uma abordagem entre o mistério e o misticismo, né? Como a gente viu. Também é um estilo que baseava de rima. Os autores priorizavam a intuição ao invés da razão e a lógica. Então, se eu morrer, eu vou ficar com a minha amada, né? Ele já imaginava depois da morte ficar com a sua amada. Então, olhem só, percebam como rico, né? Essa literatura. Outra característica percebida a questão da névoa, da neblina, né? Aquela coisa muito sombria, em relação à estética, ao uso das aliterações e das assonâncias, né? Por causa da musicalidade, os sons das palavras, e eles trabalhavam a questão do inconsciente, né? Então, a obra que marcou o Brasil foi Broquéis e Missais de Cruz de Souza, né? Cruz de Souza a gente já conheceu bastante quem foi Cruz de Souza, mas eu vou conversar um pouquinho na nossa aula virtual, tá? Tem aqui escrito, mas lá na nossa aula a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Os poemas apresentados por Cruz de Souza têm como característica tendência à sensualidade, né? Então ele trabalhava toda aquela sensualidade da mulher nos seus poemas, certo? Ele foi um grande militante pela escravidão, né? Ele era negro, mas ele foi criado pelos seus senhores, né? Dos escravos, dos pais que eram donos dos pais dele, eles acabaram esses pais brancos acabaram adotando Cruz de Souza, então ele teve os melhores colégios, enfim, ele conseguiu se sobressair porque apesar de ser negro, como diziam na época, né? Ridículo, né? Mas, enfim, apesar de ser negro, até que ele era inteligente, sabe? Então, que ele tinha capacidade. Muitos professores na época, claro, né, gente? A gente está falando de uma época de 1893, então, né? Pense como era o negócio, né? E aí nós temos o Cruz de Souza, ele era um cara fenomenal, né? Inteligentíssimo, não teve muita ênfase na vida dele, mas, né, assim, acabou morrendo num vagão de trem, né? Vítima de uma tuberculose, depois de ter perdido todos os filhos dele, os 5 filhos que ele teve. E ele acabou perdendo todos os filhos e também perdendo a vida por conta da tuberculose. Certo, gente? Eu espero desculpa o cansaço, hoje eu estou cansado, gravando bem tarde a aula. Eu esperei as meninas dormirem, desculpa o meu cansaço. Estou até desorientada, na verdade. Mas aguardo na aula virtual, amanhã bem cedinho, já estou de pé, né? E a gente conversa um pouquinho mais sobre Cruz de Souza. E é legal a gente conversar porque não tem na apostila, tá bom? Grande beijo.